Pessoal, bom dia. Como vocês passaram a semana? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa, cumprindo o protocolo da pandemia aí certinho, né? Para que em breve a gente possa estar todos juntos, né? Agradecendo a Deus por esse tempo que Ele cuidou da gente e que a gente possa congregar junto, voltar para a igreja, para nossa escola dominical, porque eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Mas hoje nós vamos conversar a respeito de um sentimento que todos nós temos. Um sentimento que muitas vezes tira a nossa paz, que nos faz desistir de fazer as coisas, que é o medo. O medo, ele nos atrapalha em vários aspectos, mas por outro lado, também em alguns momentos é bom que a gente tenha medo. Por exemplo, quem gosta de nadar. Eu não tenho medo das ondas. Eu vou até o fundo, a onda me cobre, me derruba e eu não tenho medo. Não ter medo não significa que você não deve ter prudência. Você tem que tomar cuidado e ir até determinado lugar, porque é perigoso, né? Muitas vezes a gente acha que está dominando, mas o mar é traiçoeiro, né? Então, o medo nos ajuda a ter prudência, a ter cuidado, a saber até onde a gente pode ir. Nesse sentido, o medo é bom. Vamos dar um outro exemplo. Medo de andar de bicicleta. Eu tenho medo de andar de bicicleta. Anda de bicicleta com cuidado. Quem tem medo vai ter cuidado, vai ter prudência, né? Não vai correr, vai frear um pouquinho antes, prestar atenção nos carros, prestar atenção nas coisas. O medo nos ajuda nesse sentido. Porém, se você tem um medo excessivo, você deixa de fazer as coisas. Eu tenho medo de andar de bicicleta, então eu não aprendi a andar de bicicleta, não fiz esforço de aprender porque eu tenho medo de cair, né? E na vida a gente vai cair muitas vezes, não só de bicicleta, né? Mas cair no sentido de ter desafios, no sentido de passar por momentos difíceis, nós vamos passar, nós vamos nos machucar muitas vezes, né? E a gente precisa saber ter coragem para enfrentar esse tipo de situação. Medo de falar da palavra de Deus. Eu tenho medo, eu tenho vergonha de falar. Vai que eu falo e a pessoa não gosta. Então, nesse sentido, nós temos que orar pedindo para Deus, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê ousadia, para que a gente possa falar da palavra de Deus, tá certo? E o versículo que nós temos aqui hoje está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse espírito aqui que Deus nos deu é o Espírito Santo. Jesus, quando subiu aos céus, deixou para nós um consolador, um ajudador, que é o Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos orientar, né, para nos capacitar a fazer as coisas. E aqui ele está falando, olha, um espírito de covardia. O Senhor não nos fez para ser covardes, ter medo de tudo, medo do escuro, medo de janela aberta, medo de espelho, medo de fantasma, medo de não sei o quê. Deus não nos fez para sermos covardes. Podemos ter medo sim, mas temos que ter coragem para enfrentar os nossos medos e vencer os nossos desafios. Vejam com Josué, que estava lá no Egito, no deserto, e o que aconteceu? O Senhor deu a ele coragem, falou para ele, seja forte e corajoso, não temas, não é? Eu estou com você. E aí ele fez grandes coisas, né? E também deu coragem a Moisés, que tinha vergonha, medo de falar para as pessoas. E ele deu coragem a Davi para matar o gigante, né? E muitos outros personagens que a gente vê na Bíblia, né? E ele também pode nos dar coragem para enfrentar as coisas da vida. Quando ele fala assim, que nos deu um espírito de amor, é um espírito de pensar no próximo, né? Quando nós deixamos de amar só a nós, fazer somente a nossa vontade e abrimos mão da nossa vontade, enfrentamos os nossos medos em favor dos outros,
né? Esses dias, não sei se vocês viram na televisão, um garotinho que enfrentou um cachorro para salvar sua irmãzinha. Olha que coragem que esse menino teve, né? Então, isso não é dom nosso, é o Espírito Santo que vem e nos dá a coragem, nos dá o amor. Naquele momento, o menino teve coragem por amor à sua irmã. E muitas vezes a gente tem que fazer as coisas por amor aos outros, né? Enfrentar os medos, enfrentar as coisas difíceis, que são difíceis para nós, que nos trazem muita angústia, muito medo e a gente não tem coragem de fazer. Nós temos que enfrentar, buscar no Espírito Santo a coragem necessária em amor aos outros, como Jesus fez por nós. Vocês acham que Jesus não ficou com medo do que ia acontecer com ele? Ficou sim, tanto que ele orou pedindo para Deus, né, para que ajudasse, para que, se possível, não permitisse que aquilo acontecesse, porque ele estava, claro, com medo. Jesus se fez carne como nós e ele também tinha os mesmos sentimentos que a gente tem, né, menos o pecado. E aí o que aconteceu? Jesus se encheu de coragem, a coragem que o Senhor pode dar deu para Jesus e pode dar para nós. Ele foi e enfrentou a cruz, enfrentou a morte e venceu a morte. Dessa mesma forma, nós temos que pedir coragem para Deus para fazer as coisas em amor pelas pessoas, como Jesus fez por nós, morreu na cruz por nós, por amor. Ele não precisava passar por aquilo, mas ele fez por amor, né? E muitas vezes nós também temos que abrir mão, né, do nosso medo, deixar o medo de lado e fazer as coisas em amor aos nossos pais, em amor aos nossos amigos, em amor aos nossos irmãos em Cristo, né? Falar da palavra de Deus porque a gente quer que as pessoas sejam salvas como nós. A gente não quer que as pessoas que a gente ame vá para o inferno. Então, o que a gente faz? A gente fala do amor de Deus para elas, porque a gente quer que elas também sejam salvas por Jesus. A gente guarda o medo, guarda a vergonha e fala, porque a gente ama aquela pessoa, não é verdade? E também tá falando aqui, ó, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, que nós já falamos, mas de poder, que nós já falamos, né? E de amor. E olha só, de amor, né? E de moderação. O que é moderação? A moderação é o equilíbrio, né? O equilíbrio das coisas. Então a gente não pode ser medroso demais a ponto de não fazer nada, de deixar de aprender as coisas, de deixar de conviver com as pessoas, de fazer o que a gente gostaria de fazer por medo, mas também a gente não pode ser ousado demais a ponto de não ter prudência, de fazer as coisas sem pensar, de colocar a nossa vida em risco, de arriscar as outras pessoas, né? De fazer as coisas sem pensar, sem equilíbrio e em excesso. Tudo que é em excesso é demais. Deus nos ajude, Deus nos ensina que nós temos que ter moderação, que nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. Por exemplo, o que é tudo que é em excesso? Por exemplo, eu não gosto de fazer nada do lado de fora de casa, gosto só de ficar brincando no videogame, eu fico o dia inteiro no videogame. Isso é excesso, né? Então a gente precisa ter moderação. Brincar no videogame, sim, mas ler a palavra de Deus, sim. Tomar sol, sim, porque o nosso corpo necessita. Fazer exercício, sim. Ajudar os pais, sim. Tudo em equilíbrio, né? Não só fazer o que a gente quer, não só fazer o que a gente gosta. A gente precisa também fazer as outras coisas, né? Ter uma moderação, ter um cuidado para não ter excessos na nossa vida, porque tudo que é em excesso nos prejudica. Comer demais, né? Ou passar o dia inteiro só brincando, não fazer as atividades da escola, não fazer as coisas que os pais da gente pedem. Tudo precisa ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, essa moderação, esse amor, esse poder, essa coragem, é só o Espírito Santo que pode nos dar através do amor de Deus por nós, tá certo? Então, meus queridos, eu gostaria de deixar essa mensagem para que a gente possa pensar o que nós estamos fazendo em excesso, para que a gente possa buscar um equilíbrio, o que a gente está com tanto medo, deixando de fazer as coisas por medo, sendo que Deus nos deu um espírito de coragem, um espírito de poder para poder fazer as coisas, já que Deus nos deu o Espírito Santo como ajudador, que a gente possa pedir a ajuda do Espírito Santo e buscar
ter um espírito de coragem, um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Porque dessa forma nós estaremos obedecendo ao Senhor de acordo com o que a palavra dele nos ensina, tá bom? Então, nesse momento, eu gostaria que você pensasse naquilo que você tem muito medo, naquilo que você tem dificuldade em fazer por medo, naquilo que você faz em excesso, que você sabe que você está fazendo em excesso, que tem tomado muito o seu tempo, né? E vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo nos encha de amor, nos encha de coragem para que a gente possa enfrentar os nossos medos e os nossos desafios, tá bom? Vamos orar? Santo Deus maravilhoso, te louvamos por mais um domingo na tua presença, te louvamos, Pai, por uma semana abençoada que o Senhor nos deu, te louvamos, Pai querido, por mais uma semana que se inicia e pedimos ao Senhor que através do teu Espírito Santo o Senhor possa nos dar coragem, o Senhor possa nos dar, Deus, amor pelas pessoas, o Senhor possa nos ensinar a ter equilíbrio nas coisas, Pai, para que dessa forma a gente tenha uma vida que agrade ao Senhor. Tira de nós o medo, Pai querido, de falar do teu amor, o medo, Senhor, de enfrentar os desafios e as coisas que nós precisamos fazer, ó Pai. Coloca no nosso coração o desejo e a coragem de enfrentar as situações, Senhor, que a vida nos proporciona. Pedimos a tua orientação e perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, abençoe, Deus querido, mais uma semana que se inicia. Que o Senhor continue a guardar e proteger o nosso lar, a nossa família, Senhor, os nossos irmãos e a todos os nossos queridos, ó Deus eterno. Cuida de nós e nos ajude através do teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador. E por isso nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Uma boa semana abençoada, debaixo da proteção do Senhor para todos. Um beijão a todos.